Irmãos e irmãs, paz e bem. A liturgia de hoje nos dá a alegria de celebrar um santo muito conhecido, Santo Agostinho. Conhecido porque é um santo que tem muitos devotos, porque é um doutor da igreja, um dos padres da igreja, conhecido muito pela sua história de conversão. Vejam que quando nós lemos a vida de um santo que é escrito por outro, pelo hagiógrafo, ele tende muito a acentuar a santidade daquela pessoa, sem falar daquilo que é a experiência pessoal de conversão. Nos santos que nós temos uma história da vida, uma autobiografia, como Santo Agostinho, um livro belíssimo para se ler, As Confissões de Santo Agostinho, nós temos assim a possibilidade de ver como foi a luta deste homem. Então ontem nós celebramos na liturgia Santa Mônica, a sua mãe, que rezou por 30 anos pela conversão deste homem. E depois, então, nós temos a grande figura, depois da sua conversão, ali ouvindo Santo Ambrósio de Milão, ele faz um caminho de volta ao Senhor e é depois aclamado pelo povo como bispo de Hipona. Não tem como, neste dia, não recordar sempre do nosso querido Frei Agostinho. Foi o instrumento de Deus para a minha vocação e eu me recordo de dois momentos significativos de encontro com este homem. Quando eu era um adolescente de 14, 15 anos, então que ele me chamou para ser frade. E aquele chamado, assim, ecoava na minha vida por anos, por anos. Eu era disposto a voltar para casa naquele dia e entrar na ordem. E depois, então, eu fui e dei o tempo que me aconselharam de deixar o tempo para me preparar. E depois, quando me encontrei com ele, nosso último encontro, eu encontrei no hospital de base, já com a doença muito agravada. Então aquele olhar dele cheio de ternura, que lacrimejou e disse: João. E então a província abriu o processo de canonização dele, rezemos nessa intenção. Então, hoje nós continuamos a ler a primeira carta aos Tessalonicenses. O apóstolo vai dizer assim: irmãos, não é preciso escrever-vos a respeito do amor fraterno. Porque isso, sem dúvida, já era o tema da pregação. Não é preciso escrever-vos porque eles já sabiam sobre esse tema. Mas vai dizer duas coisas que são interessantes para nós. Pois aprendestes de Deus mesmos a amar-vos uns aos outros. Sim, é com Deus, é seguindo o nosso Deus que nós fazemos escola no amor fraterno. Porque o amor é uma característica, a virtude de quem é gratuito. E só Deus é infinitamente gratuito, que nos ama sem nenhuma exigência. Ele nos criou antes mesmo que nós pudéssemos amar. Então, nós aprendemos a amar a partir do nosso Deus. E Deus nos ama gratuitamente. Só o amor verdadeiro é só gratuito. Existe uma deformação no nosso tempo que é aquela de pensar o amor como um sentimento banal. Porque, na verdade, existem algumas coisas que nós temos dificuldade de admitir que nós não temos. Então, por exemplo, é difícil admitir que nós não amamos. É difícil admitir que nós não temos fé. Então, nesse caso, a gente cria uma coisa que não é verdadeira. Porque o amor e a fé também é muito exigente. Então, qualquer coisa que move o nosso coração, sobretudo na dimensão não da gratuidade, mas da correspondência, então nós facilmente chamamos isso de amor. É uma simpatia, um amor que amanhã termina, um amor que é usufruto do outro. Então, nisso não é um verdadeiro amor, mas nós dizemos é amor. Da mesma coisa, tantas vezes a relação que nós chamamos de fé para com Deus é cheia de interesse. É somente se Ele me faz o bem, é somente se Ele cumpre aquilo que eu quero. Mas a fé não é isso, e que nós vemos muitas vezes na vida do próprio Jesus, na vida dos santos, que a fé é essa dimensão que me atrai pelo meu Senhor, sem que eu tenha que estar ganhando alguma coisa em troca, porque o fato de crer nele, de amá-lo, isso já é um prêmio suficiente. Então, o apóstolo vai dizer ainda outra coisa sobre o amor fraterno. Se podemos exortar-vos, irmãos, a progredir sempre mais. E depois vem outros conselhos mais concretos. O amor que não progride é um amor que não existe. Então a progressão no amor, o ir ao encontro, o não se cansar de amar,
ir ao encontro do outro com todo o nosso coração. É isso que o apóstolo fala, dessa característica, dessa virtude que todos nós devemos querer e desejar. Então, nós temos hoje uma outra parábola. Depois daquela das 10 virgens, nós temos a parábola dos talentos. Vejam que antes dessas duas parábolas, no Evangelho de Mateus, tem aquela de quando o Filho do Homem vier na sua glória, vai reunir todos os povos. Vinde, bendito do meu Pai, e assim por diante. Essa parábola é para quem não foi evangelizado, porque nenhum deles conhece o Senhor. Quando foi que você fez isso? Mas as duas parábolas que nós ouvimos ontem e hoje é para aquela pessoa que foi evangelizada. Para aquela pessoa, vejam, as 10 virgens todas esperavam o seu noivo e sabiam que iria chegar, mas não se prepararam. Então, metade, e as outras estavam preparadas, mas também todas cochilaram. Por outro lado, nós temos hoje a parábola dos talentos, que vai dizer assim, que um senhor que vai partir, ele chama os seus empregados. A um dá 5 talentos, a um outro dá 2 talentos, a outro dá 1 talento. Então aquele que recebeu 5 talentos, ele corre para lucrar outros 5. E o outro que recebeu 2, ele vai investir aqueles talentos. O talento é uma soma de dinheiro muito grande. Então vai lucrar outros 2. E aquele que recebeu 1, ele vai pegar, abrir um buraco, enterrar aquele talento. Então, quando volta o Senhor para a prestação de contas, ele vai dizer a mesma coisa para aqueles outros, os 2 primeiros, que um recebeu 5, tinha 10, um recebeu 2, tinha 4, servo bom e fiel, entra na alegria do seu Senhor, fosse fiel, no pouco vai ser também fiel no grande. E assim vai chegar o momento daquele que recebeu 1 só talento. E veja que aqui está o centro da parábola, porque ele vai dizer assim: Senhor, sei que tu és um homem severo, pois colhe onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Ora, vejam a imagem terrível que essa pessoa tem de Deus, que é um Deus que é um homem severo, que planta, que colhe onde não planta, que ceifa onde não semeia. Por isso tive medo. O medo é um péssimo conselheiro. É a imagem de Deus equivocada que este homem tem. É aquela imagem de Deus que subjaz em tantos de nós, como um juiz severo, que está aqui somente a controlar a nossa vida para nos punir. É essa imagem de Deus que por vezes nos transmitiram na catequese e você envelheceu acreditando em um Deus assim, não em um Deus Pai amoroso. É aquela imagem de Deus que faz com que em cada sofrimento da nossa vida nós pensemos assim: Ele está nos punindo, por isso eu estou sofrendo. É aquela imagem de Deus que faz pensar em um Deus que somente faz barganha, que quer sempre lucrar com cada um de nós. E que se não sou santo e se não cumpro aquilo que Ele está determinando, Ele não me ama mais. É esta imagem de Deus equivocada que é o centro dessa parábola. Os outros 2, eles conseguiram, porque não tinham medo, porque não tinham uma imagem ruim de Deus, produzir muito mais. E então o Senhor vai chamar servo mau e preguiçoso. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para me devolver, e que eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida vai dizer: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ora, parece estranho, né? A quem tem vai ser dado mais, mas isso é o caminho da virtude. As virtudes, elas são assim, quando elas começam, é belo ver algumas pessoas de vida de igreja, às vezes chegam tímidos, não sabem nada de igreja, não têm uma vivência de fé, e aquela pessoa, quando engata um caminho de espiritualidade, um caminho de seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, vai caminhando lentamente, depois vai mais rápido e voa. Assim é. Então, avaliemos a imagem que nós temos de Deus. Preparemos-nos. Hoje a parábola vai terminar assim:
Quando a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Não sejamos nós, essas pessoas sofridas, que não se prepara para esse encontro com o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.